Boa noite a todos, né? Vamos para mais uma segunda-feira de palestras, então, ou de nós tratarmos de algum tema. Então, hoje o tema que nós vamos tratar é sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia sobre o alqueire. Essa palestra, ou esse tema, tem como, talvez, palavras principais sobre o conhecimento, a luz do conhecimento, a forma como ele nos é colocado. E eu vou tentar trazer então um pouco da visão dessa palestra sobre o momento atual em que a gente está vivendo. Primeiramente, esse tema fala sobre a questão do conhecimento à luz do mundo, né? Tanto que ele fala que não ponhais a candeia sobre o alqueire, mas sobre o velador, para que todos que estão dentro da casa ou que chegam na casa possam vê-la. O conhecimento nos é transmitido de uma forma gradual, de uma forma que a espiritualidade entenda que é chegado o momento. Não é um crescimento individual, mas humanitário ou comunitário dos espíritos que aqui na Terra estejam encarnados. Nós sabemos que o nosso crescimento, a nossa evolução moral, ela se dá individualmente, mas ela também tem um crescimento comunitário como um todo, em que a humanidade inteira ela cresce no mesmo sentido, no mesmo ritmo. E dessa forma, os conhecimentos apresentados ou revelados pela espiritualidade, ela não é somente o crescimento que venha em direção somente ao Cláudio. O Cláudio faz o seu crescimento, mas ele também está dentro de uma humanidade que está em constante evolução, em constante mudança. E os conhecimentos, as novas revelações, sejam elas daquilo que nós temos capacidade de entender pessoal e espiritual, mas também do que a humanidade tem como caminho de evolução da parte científica, por exemplo. Esses conhecimentos eles chegam até nós de uma forma que nós tenhamos a capacidade de entender, estejamos prontos, aptos a entender. E isso ela fala lá no final da parábola, quando ela coloca que os profetas foram evangelizar em terreno já preparado. Então é isso que a espiritualidade ou o espiritismo, de uma forma muito mais sutil, muito mais atrelado a ele, vem fazendo. Preparar o caminho para que todos aqueles que adquiram a luz do conhecimento de si e que busquem esse conhecimento possam transmiti-las, mas para aqueles que realmente queiram ouvir. Nos momentos atuais, isso dessa transformação planetária que nós estamos vivendo, ela está muito ligado àqueles que desejam saber sobre a luz do Espiritismo, que nós possamos ir e possamos ser a luz, ser o conhecimento, que essa luz ou esse conhecimento que nos é dado ou adquirido por nós mesmos, seja transmitido, fique a luz do conhecimento sobre o alqueire, que ela não fique colocada sobre um vaso. Lá no início da parábola ele vai dizer que ninguém acende uma luz se é para colocá-la embaixo de um vaso. Então cada um de nós tem um papel fundamental nesse desenvolvimento comunitário, dessa disseminação do conhecimento. Quando a gente fala aí nas palestras que a gente faz fisicamente dentro da casa, a gente sempre fala que cada um é o exemplo do outro. Se nós somos o exemplo, o outro, dentro das suas convicções, das suas dificuldades, dos seus momentos de cada um, vai buscar essa luz do conhecimento. E a luz do conhecimento, o ser humano ou o espírito, ele busca o conhecimento porque a sua evolução ela é constante. Então, conforme ele vai evoluindo, ele busca essa luz. E essa luz, ele não consegue viver na obscuridade. Por quê? Porque
a humanidade, os espíritos aqui encarnados e que estão nessa escola divina chamada Terra, fazem esse crescimento. É tal qual uma turma de escola em que toda a turma vai por um mesmo caminho, né? Faz a sua evolução do seu conhecimento, e tem aqueles que ainda estão meio perdidos e que ali não se encontram, mas que tentam buscar acompanhar essa turma, né? É como uma caminhada, né? Em que todos caminham numa mesma sintonia, num ritmo de passos, mas tem aqueles que se perdem aqui, se distraem ali, mas que em determinado momento sentem a necessidade de acompanhar o grupo maior. Então isso é um exemplo, é um exemplo. Então todo esse crescimento humanitário e que nós estamos passando por essa transformação planetária, ela faz com que aqueles irmãos que muitos ainda se sentem impelidos em buscar o seu conhecimento, nesse momento o fazem, né? Sabemos que nós estamos num momento divisório em que a transformação planetária ela está acontecendo e, de certa forma, é a última chamada, vamos dizer assim, sem alarde, sem causar pânico, né? Mas é o momento em que agora a turma está um pouco mais adiante e tem aqueles que ainda têm o tempo de tentar alcançá-los. Então, dentro desse crescimento divino, desse crescimento que nos foi imposto durante todo esse tempo, imposto, quando eu digo, é que a humanidade como um todo foi crescendo, os fatos, tudo, nos levou a chegar a esse ponto, né, de transformação planetária, graças a Deus, né, que significa que nós estamos passando, então, uma linha demarcatória, vamos dizer assim, em que saímos do momento de provas e expiações para um momento de regeneração. E isso é extremamente benéfico. Então esses nossos irmãos ainda têm tempo de buscar, tempo de correr atrás da turma que está adiante. Mas, e aí não sabemos quem faz parte dessa turma que está adiante, né? Acho que cada um dentro da sua consciência, daquilo que faz, seus aprendizados, e que só o nosso Pai Maior tem essa capacidade de julgar. Não nos julgamos adiante nem tão retardatário, talvez um pouco perdidos aí no meio. Mas ainda há um tempo, essa espiritualidade e o Pai Maior, na sua benevolência suprema, ele ainda nos dá um tempo de nós abrirmos nossos olhos e buscarmos acompanhar a humanidade nesse passo evolutivo. Bom, os conhecimentos que nos são dados, eles são dados, vou utilizar aqui uma expressão chamada de conta-gotas, né? Ou doses homeopáticas. Conforme nós vamos precisando, conforme nós vamos evoluindo, nos é revelado. E é isso falando de uma forma de ciência ou de conhecimentos, né? Ciência e religião, ou ciência e doutrinas, elas caminham juntas, elas não são partes individualizadas. Ciência não vive sem religião, religião não vive sem ciência. Um precisa do outro para ter as suas comprovações. Nós ainda somos São Tomé, nós precisamos ver para crer. Mas no momento que nós vemos, nós temos a necessidade de comprová-lo. Então, essa questão, ela nos é colocada em doses homeopáticas. Por quê? Porque ainda em nós sobrevive muito do orgulho, muito da soberba, né? Então, se nos é dado a luz do conhecimento em doses fartas, a humanidade por si só teria a tendência de nós colocar essa luz debaixo do tapete por parte de alguns e a partir daí, né, usar essa conhecimento, a luz desse conhecimento em proveito próprio. E essa luz do conhecimento, ela é para ser aberta, como diz lá no início, para que todos a vejam. Todos têm a capacidade de ver, basta abrir os olhos. Tanto que na parábola ele vai dizer, né, ouvem, escutam, mas não ouvem. Ou ouvem, mas não escutam, né? Então, conforme nós vamos ganhando essa capacidade pelo nosso crescimento pessoal, autoconhecimento, também a humanidade vai adquirindo esse conhecimento mais amplo, mais abrangente, que dá a ela a capacidade de entender e de buscar esses novos conhecimentos.
E aí, nesse ponto, é que as luzes ou os conhecimentos são revelados e que nada fica escondido, como diz na parábola. E a forma como essa espiritualidade faz, ou que Jesus exemplifica na parábola, é exatamente isso, né? Nada que fique oculto permanecerá oculto, tudo será revelado. E a forma como Cristo fazia era exatamente falar por parábolas. As mesmas parábolas tinham um peso para os apóstolos, né? E outras para os seguidores. Por quê? Porque os apóstolos teriam, teoricamente, uma capacidade de entendimento maior. Então as parábolas teriam um peso diferente para cada um, conforme o seu entendimento, que é mais ou menos isso que a gente vê. Então, cada um tem o seu autoconhecimento, trabalha no seu autoconhecimento e tem a capacidade de entendimento. De nada adianta, vamos utilizar um exemplo aqui, nós falarmos sobre a visão espírita para um radical islâmico, e aqui não falo de uma maneira, nenhuma maneira criticando a questão, muito pelo contrário, os muçulmanos têm uma religião muito bonita, mas ele não quer ouvir, né? Ele não quer ouvir, ele quer ouvir aquilo que ele tem a capacidade de entender. Não podemos falar, por exemplo, do judaísmo para o muçulmano, são religiões que milenarmente se enfrentam. Cada um entende da sua verdade. É como falarmos para o surdo, porque ele não quer ouvir. Então, dentro dessa forma, a espiritualidade, ela coloca, principalmente Cristo falava por parábolas, porque cada um entendia ao seu entendimento. As parábolas ganhavam um contexto elástico, vamos dizer, dessa forma, em que ela se estendia ao longo dos diversos entendimentos e cada um entendia a sua forma, naquilo que era capacidade de cada um de entender. Bom, lá na frente, quando Cristo fala que cada um de nós vai ser recompensado por aquilo que entender e aquilo que fizer por si, lá, quando ele diz que a quem mais tiver, mais lhe será dado, e aqueles que não compreenderem, tudo lhe será tirado. Não tem nada de efeito punitivo, mas tem a ver com a sua capacidade de buscar, de entender e de agir em favor disso. Qual é o nosso maior entendimento quanto comunidade espírita ou quanto espíritos em constante evolução? Que nós entendamos e que nós agimos da mesma forma. Ou seja, buscamos essa luz do conhecimento, né, dessa fonte divina, que é esse nosso Pai Maior, de Jesus Cristo, nosso exemplo, e que nós trabalhemos em favor disso, abnegadamente. Ou seja, tem um determinado ponto que Chico Xavier nos diz que nós devemos, né, como candeias, queimar o óleo da nossa boa vontade e trabalhar em favor daqueles que necessitam. E somente assim, trabalhando dessa forma, é que nós vamos galgar e vamos conseguir viver a fundo todo o conhecimento que nos é revelado, através das nossas ações, das nossas obras, de tudo aquilo que nos faz mais próximos das verdades de Cristo. Né? A gente sempre fala isso, que nós não pregamos se não agimos. A palavra sem ação, ela só serve para nos abrir os olhos, mas as mãos que trabalham, essas sim, dão real valor ao conhecimento feito. E isso tem a ver, como foi falado lá na palestra sobre caridade. Então, mãos valorosas fazem obras que fazem com que cada um entenda o seu crescimento e as verdades que esse Cristo, esse Mestre sempre nos colocou. Nós só vivemos a verdade de Cristo quando trabalhamos em prol dela. Quando vivemos nossa vida em relação a essas verdades, sejam nas boas ações, seja no levar nosso abraço amigo, seja levar a compreensão, seja no ato do perdão. Então tudo está ligado. Então essa parábola por si só ela traz uma grande gama de ações. Ela vai desde aquilo que nos mostra
como é o nosso processo de entendimento daquilo que nos é revelado, até o ponto final da questão da caridade das ações, de viver a palavra pelas ações pregadas. Né? E aí, quando Cristo, em determinado momento do Evangelho, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, é exatamente isso. Ninguém chega ao Pai se não for pelas verdades por ele pregado. Ele é o nosso exemplo. Então, nesse momento conturbado que nós estamos tendo, é exatamente isso. É um momento em que nós buscamos a reclusão, buscamos nos entender, e lá atrás, uma outra palestra, já foi falado acerca dos monstros que nos cercam quando a gente se depara conosco mesmo e tem que conviver, né, dia a dia, mais voltados para dentro de si, e ter que lidar com esse monte de emoções e com esse monte de coisas que estão dentro da gente. E só através disso, através do nosso autoconhecimento, é que nós vamos conseguir olhar para frente de um modo mais amplo. Né? Então, esse momento é um momento de reclusão, sim. Nós estamos todos aí em casa, nós estamos ligados às coisas do mundo, mas muito mais reclusos. Lá numa palestra nós falamos que nós estamos aprendendo a conviver com a nossa família de novo, nós estamos aprendendo a viver mais afastado daquilo que vou utilizar aqui uma expressão que eu não gosto, que é mundano, né? Daquilo que é mundano, daquilo que nos distrai muitas vezes de algumas coisas, mas que fazem parte do nosso crescimento. Embora nós tenhamos dado muito mais visão a isso do que o nosso próprio lado interior. Por quê? Porque aquilo que nós temos que enfrentar, muitas vezes nós deixamos de lado, nós preferimos fazer uma fuga do que olhar para dentro da gente e lutar com esses monstros, com essas nossas imperfeições, com os nossos não erros, mas nossas decisões que nos fazem duvidar muitas vezes da nossa própria capacidade. E essa parábola diz: não duvide, viva a verdade de Cristo, viva aquilo que tem que ser vivido por Cristo, tanto que lá na parábola ela vai dizer: aqueles que forem injuriados em meu nome, esses sim ganharão os reinos do céu, mais ou menos nessas palavras. Então, esse momento em que nós nos encontramos reclusos, ele tem um fundamento, sim, é para nós olhar para o lado, para a nossa família, para os nossos entes queridos, para nós mesmos, e a partir daí fazer com que nós buscamos exatamente entender o autoconhecimento. O momento em que nós precisamos ajudar muito, não precisamos provar nossa caridade, porque a caridade ela tem muitas formas, como foi falado na palestra, mas que nós temos que pensar mais não só em nós, mas também no outro. E aí, todo esse momento, que é um momento de transição, é um momento em que muitas vezes nós paramos e que nós vamos ver se nós estamos fazendo parte daquele grupo que está distraído ou se é daquele grupo que já avançou e que nós temos que correr atrás. Então, essa parábola ela é interessante por causa disso, porque ela é como um elástico, ela vai do nosso conhecimento próprio, à luz do nosso conhecimento, do momento em que nós temos que fazer essa absorção, né? Principalmente daquilo que nós precisamos ainda entender dentro de cada um, da nossa própria consciência, e ver até que ponto ainda nós temos que correr, correr no bom sentido, mas que nós precisamos trabalhar dentro de nós para que nós possamos nos unir a esse grande grupo que a gente brinca que está lá na frente. Então, é um momento em que nós estamos vivendo exatamente para isso. Pensa, reflete, busca o seu autoconhecimento, a sua autotransformação, reflete sobre os seus erros, mas sem medo, sem achar que não pode. Né? Se nós avançar um passo em direção àquilo que nós estamos hoje, já é o início de uma caminhada. Então, a mensagem que fica dessa parábola é: busque a si próprio, conheça-se, conheça Cristo e pese se nós, dentro dessa nossa caminhada, quais são as nossas prioridades, quais são aquilo que a gente está embasado. E aí a gente vai saber se é o momento de apressarmos o passo ou se nós estamos, como foi falado já em palestras bem anteriores, como é que está a nossa consciência.
ela nos adverte ou ela nos deixa feliz? Tenham todos uma ótima semana, tenham todos uma semana abençoada, fiquem com Deus e até a próxima palestra.